Esse vídeo é para você que quer investir em FIIs, você que adora FIIs, você que ama FIIs. Eu vou te contar todo o segredo sobre esse tipo de ativo nesse vídeo, então sem mais enrolação, solta a vinheta e bora lá. Salve galera, eu sou o Tonzeira e esse aqui é o canal da Parton Valor. Então antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho por favor, que isso ajuda muito a gente, beleza? E também não se esqueça de lavar bem as mãos, usar álcool em gel, usar máscara e, se possível, fique em casa, beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre fundos imobiliários e esses são alguns dos nossos tópicos de hoje. A gente vai falar sobre os tipos de fundo, as regras que permitem esses fundos, as vantagens de você investir em fundos imobiliários, coisas a se considerar quando você investe em fundo imobiliário, como investir em fundo imobiliário, obviamente, quanto rende investir em fundo imobiliário, tranquilo? Bora lá então! Antes disso, uma curiosidade para vocês é que, similar às ações, os fundos têm um índice que segue as suas cotações. No caso das ações, a gente tem o Ibovespa e dos FIIs a gente tem o IFIX, IFIX. Tranquilo? Primeiro tópico, tipos de fundos. O primeiro tipo de fundo que a gente tem é o fundo de tijolo, que são fundos que têm a sua renda proveniente de imóveis físicos, certo? Isso você pode colocar na conta galpões logísticos, lajes corporativas, hospitais, agências bancárias, shoppings, enfim, uma infinidade aí de ativos. Segundo tipo, fundo de papel ou fundo de recebível. São fundos que têm a sua renda proveniente de recebíveis imobiliários. O que é isso? São CRIs, por exemplo. Terceiro tipo de fundo, FOFs ou fundos de fundos. São basicamente fundos que investem em outros fundos. E quarto e último tipo, fundos de desenvolvimento. O que são esses fundos, Tonzeira? Pensa que se você tem um terreno e você quer construir casa para vender, beleza? O fundo vai lá e investe, constrói essas casas, vende e tem a sua renda proveniente dessas vendas. Isso implica algumas coisas, por exemplo, se as vendas não forem bem-sucedidas, se você tiver problema na construção e também depois que acabar as vendas, o que o fundo vai fazer? Tranquilo? Tenha isso em mente. Segunda coisa que a gente vai falar hoje são as regras que permeiam o mundo dos FIIs, tranquilo? Primeira regra, um fundo não pode ter um cotista com mais de 10% das cotas. Segunda regra, o fundo tem que ter pelo menos 50 cotistas. Terceira regra, o fundo deve ser listado na B3. E quarta regra, o fundo é obrigado semestralmente a distribuir 95% dos seus rendimentos. Tranquilo? Bora falar sobre as vantagens de se investir em FIIs então, Tonzeira. Primeira vantagem, dividendos isentos de imposto de renda. Vai cair todo mês na sua conta lá da corretora os rendimentos que os FIIs distribuem isentos de imposto de renda. Tranquilo? Segunda vantagem de se investir em FIIs, renda recorrente. Pensa que, apesar dos fundos distribuírem, serem obrigados a distribuir os seus rendimentos semestralmente, eles fazem isso de forma mensal. O que isso implica para você? Você pode reinvestir esses dividendos todo mês ou mesmo gastar esses dividendos pagando conta de água, de luz, de telefone, uma infinidade de coisas. Terceira vantagem de se investir em FIIs. Você tem a diversificação do seu risco. Imagine que você tem 1 milhão investido no imóvel e 1 milhão investido em um FII, certo? Os FIIs vão ter um risco menor que você. Por quê? Porque, em geral, eles vão ter um portfólio mais diversificado dentro do fundo, tem várias construções, vários ativos, e, em geral, os inquilinos dele vão ser melhores que os seus, porque, no caso deles, vão ser CNPJs, com contratos longos e de melhor qualidade. Mais uma vantagem de se investir em FII. Todo mundo conhece um pouco de imóvel, beleza? Então, você pode chegar e falar, dependendo da localização que está construído o seu prédio, o ativo vai ser mais valorizado ou não, vai depender muito do lugar. Ou mesmo você pode ver se o prédio é antigo, se o prédio é novo, se vai ter mais manutenção, se não vai. Todo mundo entende um pouquinho de imóvel. E a última vantagem de você investir em FIIs é que é um ativo muito democrático, então você não precisa de muito dinheiro para começar a investir em FIIs. Você pode ter FIIs que tenham preços que vão desde R$10, 50, 100 ou até mais de R$100, por exemplo. Tranquilo? Beleza. Legal, Tonzeira. Achei muito bacana esse negócio de investir em FIIs. Vamos investir em FIIs. Eu quero investir em FIIs. O que você tem que saber na hora de investir em FIIs? A primeira coisa que eu acho importante que você tem que saber é a vacância. O que é a vacância, Tonzeira? Imagina que você tem um shopping, em que nesse shopping você tem 100 metros quadrados de área bruta locável. O que isso quer dizer? Que você pode alugar esses 100 metros quadrados. Só que você
só aluga 90. E qual que é o problema disso? Você tem 10 metros quadrados ali que não estão rendendo nada, não estão alugados, não estão te pagando nada por aquele espaço. Você tem 10% de vacância. E isso é muito importante para um FII, certo? Segunda coisa que você tem que ter em mente na hora que você for investir num FII é a quantidade de ativos que existem dentro daquele FII. Imagina que eu tenho um FII que tenha um único prédio, certo? Que seja um shopping ou mesmo um galpão logístico. E acontece algum inconveniente, tipo pegou fogo, você precisa fazer manutenção, você precisa trocar a parte elétrica. Você vai ter que interditar aquele imóvel por um tempo para fazer essa manutenção e isso não vai te gerar renda, só vai te gerar despesas nesse caso, tranquilo? Terceira coisa, localização. Imagine, numa situação hipotética, que o seu FII tinha um imóvel no Espírito Santo, na época que teve a greve dos policiais lá. O que aconteceria com o shopping do fundo nesse caso? Suponha que o shopping poderia ter sido depredado, roubado, invadido, enfim, uma série de coisas que poderia ter acontecido. Então, sempre é importante você ter uma diversificação geográfica no seu fundo para diluir esse risco geográfico em tese. Então, quanto mais distribuído, melhor, certo? Mais uma coisa que você tem que considerar na hora de investir em FIIs: liquidez. E por que liquidez? Para você investir em um fundo imobiliário, você tem que comprar uma cota e para você comprar uma cota, alguém vai ter que vender a cota. E vice-versa, se você quiser vender a cota, alguém vai ter que comprar. Então imagine que você tem um fundo que não é muito negociado na bolsa. Ou seja, não tem muita gente querendo comprar ou às vezes não tem muita gente querendo vender também. E o que isso implica? Que vai ser difícil você comprar ou vai ser difícil você vender. A liquidez vai ser baixa e às vezes você vai ter que perder um pouco de valor do seu ativo por causa dessa baixa liquidez, tranquilo? Mais uma coisa a se considerar na hora de se investir em FIIs: padrão de construtivo. E o que isso implica? Implica o seguinte: imagine que você tem um prédio, um galpão logístico, que é muito antigo. Ou seja, às vezes esse galpão não vai ter mais as tecnologias necessárias para que as empresas requerem na hora de alugar aquele imóvel. Ou não foi construído com os melhores materiais, ou com as melhores práticas, ou com os melhores padrões. Então, você tem que estar muito atento ao tipo de construção que é feita naquele FII, tranquilo? E a última coisa que você tem que levar em consideração na hora de investir um FII: na gestão. E o que é a gestão nesse caso? Imagina que você tem uma gestão que controla lá o seu FII e essa gestão está, sei lá, com uma vacância média de 10 a 15% durante um ano, enquanto todo mundo no mercado gira em torno de 2 a 3% no mesmo segmento, certo? Em tese, aquela gestão não está fazendo uma boa gestão, no caso do fundo de investimento imobiliário. Então você tem que estar muito atento a isso também, porque isso implica em uma rentabilidade menor, às vezes numa negociação de aluguel mais fraca, em contratos menores, enfim, uma série de coisas que podem afetar o valor do seu ativo. Tranquilo? Beleza, Tonzeira. Quero investir em FIIs, como que eu faço? Você primeiro vai ter que abrir conta numa corretora, certo? Mandar o dinheiro para lá e fazer a sua ordem de compra. Para você que já investe em FII, você sabe como funciona, tranquilo? Quanto custa investir em FII, Tonzeira? Como eu falei antes, você vai ter diversos preços no mercado de fundos imobiliários. Preços que vão desde 50, 10 reais, 100, mais de 100 reais. Depende do fundo que você quer investir o seu dinheiro, tranquilo? O último tópico que a gente vai falar hoje, para muito mais importante, é quanto rende investir em um fundo imobiliário. Quanto rende, Tonzeira? A gente vai pegar os cenários aqui que eu vou considerar só o valor do rendimento mensal do fundo, tranquilo? O que isso quer dizer para você? Que eu não vou considerar o valor da cota, o aumento ou a diminuição do valor da cota nesse sentido como valorização do seu patrimônio. A gente vai dar 3 casos para vocês, em 3 cenários de 3 fundos distintos. Então bora pro primeiro. O primeiro fundo que a gente vai falar vai ser o XPLG, que é um fundo de tijolo que investe em galpão logístico, tranquilo? O primeiro cenário vai ser em outubro de 2019, o segundo cenário vai ser pré-coronavírus e o último cenário vai ser coronavírus, tranquilo? Em 2019, esse fundo gerou um rendimento mensal de mais ou menos 64 centavos por cota. O que isso implica? Que se você tivesse uma cota, você receberia 64 centavos por essa cota mensalmente, tranquilo? No primeiro cenário, e aí eu vou apelar para minha colinha para falar o número exato para você, em outubro de 2019, considerando essa distribuição, o fundo negociava com um yield de 7,8% ao ano, tranquilo? No segundo cenário, que é o cenário pré-coronavírus, o fundo negociava com 5,29% de yield ao ano
E no último cenário de coronavírus, o fundo negociava com 8,82% de yield ao ano. E o que isso quer dizer, Tonzeira? Por que do primeiro e segundo cenário caiu? Porque pensa que o valor da cota subiu, que foi o topo, porém o seu rendimento continuou igual. Ou seja, você está negociando, pagando muito mais caro por um mesmo rendimento que estava sendo feito antes, tranquilo? Segundo fundo que a gente vai falar, XPMOLs ou XPML11. É um fundo de tijolo também que investe em shoppings, tranquilo? Em 2019, esse fundo teve um rendimento mensal médio de 57 centavos por cota, tranquilo? Ou seja, se tivesse uma cota, você receberia 57 centavos por ela mensalmente. Os três cenários vão ser o mesmo do outro fundo, então bora para o primeiro. Em outubro de 2019, esse fundo negociava com um yield de 6% ao ano. No segundo cenário, pré-coronavírus, 4,88%, que foi o preço teto que ele bateu, que é esse cenário, e cenário coronavírus de 10% ao ano de yield, tranquilo? Ah, Tonzeira, mas no cenário de coronavírus, o shopping não vai pagar esse rendimento mais, porque não está tendo aluguel, não está tudo fechado. Eu concordo com você, mas quando você tem em mente que após passar esse cenário de coronavírus, muito provavelmente você vai voltar a ter o rendimento que teve antes, ou seja, você vai voltar a ter aquele rendimento, porém você pagou um preço muito mais barato por isso. Então, o seu yield on cost vai ficar maior, por isso que ele está nesse cenário rendendo 10% ao ano, tranquilo? E o último fundo que eu vou falar para vocês é um fundo de recebíveis imobiliários, fundo de papel, que é o HGCR11, tranquilo? Em 2019, este fundo teve um rendimento mensal médio de 72 centavos por cota, certo? Ou seja, se tivesse uma cota, você receberia 72 centavos por ela mensalmente. No primeiro cenário, em outubro de 2019, esse fundo teve um yield médio de 7,32% ao ano. No segundo cenário, pré-coronavírus, 6,44%, e o último cenário de coronavírus, 9,87%. Beleza? Uma coisa que tem que ficar importante para vocês aqui é o seguinte, que eu não estou falando que um fundo é melhor que o outro, que você deva comprar um ou que você deva comprar outro. Não é essa a recomendação, a gente não faz recomendação de compra, tranquilo? E outra coisa, muita gente compara esses fundos imobiliários, por exemplo, lá o Tesouro Selic ou a taxa Selic. E o que isso implica? Que são coisas totalmente diferentes na hora que você for analisar, certo? Uma coisa é renda variável, fundos imobiliários, e outra coisa é Tesouro Direto, Selic. Então, renda fixa e renda variável. São perfis de investidores completamente diferentes. Um investidor procurando mais segurança e outro investidor procurando mais risco, porque renda variável implica isso também. Tranquilo? Tenha isso em mente sempre na hora de investir em fundos imobiliários. Bom, galera, esse foi o vídeo de fundos imobiliários aqui do nosso canal. Então, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários, qualquer sugestão, qualquer crítica, por favor, escreve aí. Ah, Tonzeira, eu quero que você fale sobre mais fundos de shopping, eu quero que você fale mais sobre fundos de papel. Escreve aí que a gente vai te ajudar o máximo possível, tranquilo? Então, aquele abraço e valeu!